Quando se pensa em puritanos, qual a imagem que vem à cabeça? Para muita gente, é aquela figura séria, de cara amarrada, toda vestida de preto. Mas será que essa imagem conta a história completa? Pois é, vamos mergulhar nisso agora para descobrir o que tem além desse estereótipo. Olha, essa descrição é espirituosa, mas é a caricatura perfeita, né? Aquela que colou por séculos. Ela desenha um quadro de gente que parecia ter alergia à alegria. Mas quando a gente começa a cavar nas fontes, uma realidade bem mais complexa e, para ser sincero, muito mais interessante começa a surgir. Então, vamos lá, direto ao ponto. Quebrar alguns mitos. Essa ideia de que eles eram uns poços de tristeza simplesmente não se sustenta. Eles gostavam sim de boa comida, de uma boa bebida, do conforto de casa. E a história da roupa preta? Bom, isso era mais para ocasiões formais, tipo um retrato. No dia a dia, as roupas deles eram bem coloridas, na verdade. E esse aqui é um exemplo perfeito disso. John Owen, um dos maiores cérebros do movimento, se vestia com uma elegância que desafia totalmente o que a gente imagina. Pensa só: peruca, casaco de veludo, botas de couro especial. Isso parece alguém que odiava as coisas boas da vida? Acho que não, né? Beleza. Agora que a gente já limpou um pouco a lente desse estereótipo, dá para chegar no coração do pensamento puritano. E a ideia central, aquilo que movia tudo o que eles faziam, era de fato revolucionária. A vida inteira, em cada mínimo detalhe, era um ato de adoração a Deus. E aqui está a grande chave para entender a mentalidade deles. Para os puritanos, não existia essa separação, essa caixinha de vida sagrada, que acontece na igreja, e vida secular, que é o trabalho e o resto. Para eles, tudo era uma coisa só. Cada momento pertencia a Deus. E olha só como isso funcionava na prática. A oficina de um artesão era um lugar tão sagrado quanto uma catedral. O trabalho não era visto como um fardo, mas como um chamado de Deus, um jeito de glorificar a Ele. A família não era só um grupo de pessoas, era uma pequena igreja. O grande objetivo era alinhar cada pedacinho da vida com esse propósito maior. E eles iam ainda mais fundo. Não era só sobre seguir regras sobre o comportamento exterior. O foco real estava nas afeições, ou seja, nos desejos, nos amores, naquilo que move o coração. A verdadeira mudança para eles tinha que vir de dentro para fora. Era sobre transformar o que se ama e o que se deseja. Tá, mas de onde vinha essa intensidade toda? Para a gente entender essa urgência, essa paixão dos puritanos, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para o século caótico que os formou. A Inglaterra daquela época era um verdadeiro turbilhão religioso. Imagina só essa montanha-russa. Em poucas décadas, a Inglaterra deixou de ser católica para se tornar protestante, depois voltou a ser católica de forma bem violenta e finalmente acabou num meio-termo com a Rainha Elizabeth. Essa instabilidade toda gerou uma vontade imensa de uma reforma de verdade, completa e definitiva. E aí que está o pulo do gato. Enquanto muita gente respirou aliviada com a estabilidade que a Elizabeth trouxe, um grupo olhou para aquilo e pensou: ué, mas parou na metade do caminho? Para eles, a Igreja da Inglaterra ainda estava cheia de rituais e ideias que lembravam o catolicismo romano, e tudo isso precisava ser purificado. E foi exatamente daí que surgiu o nome. Puritano começou como um xingamento, uma forma de zombar daquelas pessoas que queriam purificar tudo. Eram vistos como chatos, como gente que nunca estava satisfeita. Só que com o tempo, o apelido pegou e eles acabaram adotando como um símbolo desse compromisso com a pureza da fé. Então, como é que esse movimento, que nasceu no meio daquela confusão toda na Inglaterra, acabou deixando uma marca tão forte e, ao mesmo tempo, tão complicada no mundo, especialmente na América? O impacto deles é gigante, não dá para negar. Na educação, foram eles que fundaram a Universidade de Harvard, só para ter uma ideia. Na literatura, O Peregrino se tornou um dos livros mais lidos de todos os tempos. E na política e na sociedade, as ideias deles sobre governo e comunidade ajudaram a moldar nações. Mas é claro que a história não é assim tão simples. E não dá para falar do legado puritano sem tocar na parte mais sombria e infame dessa história, principalmente na América, os julgamentos das bruxas de Salem. Aquele foi um momento terrível, uma mistura de convicção religiosa com medo, disputas locais e histeria coletiva. No fim, 20 pessoas foram executadas. E esse episódio se tornou um símbolo de intolerância e injustiça feitas em nome da fé. Só que tem uma parte dessa história que muita gente esquece. Diferente de muitas injustiças ao longo dos séculos, essa foi seguida por arrependimento público. O juiz Samuel Sewall, um dos responsáveis, se levantou na frente de todo mundo na igreja e confessou sua culpa e vergonha, pedindo perdão.
Um ato de humildade raríssimo para a época. Isso não apaga a tragédia, claro, mas adiciona uma camada de complexidade importante a essa história. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Os puritanos, com todos os seus acertos e erros trágicos, buscavam uma vida integrada, onde fé, trabalho e família não fossem coisas separadas, mas partes de um todo. No nosso mundo de hoje, tão cheio de distrações, tão fragmentado, o que será que a gente pode aprender com essa busca deles por um propósito que unifique toda a existência? A questão fica no ar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e comentar. E até o próximo vídeo!